Olá, queridos! Vamos começar a nossa aula de anelídeos, né? Quando falamos de anelídeos, nós pensamos em minhocas normalmente, né? Só que as minhocas, elas não são nem de longe o grupo de anelídeos mais abundantes na natureza, mais diversos na natureza. O grupo de anelídeos mais diversos na natureza foi o que eu decidi colocar de capa aqui da nossa aula para representar com bastante veracidade o que é um anelídeo, que seriam os poliquetas. Olha só que bicho bonito, super colorido, todo peludinho, né? E, inclusive, ele, apesar de ser bonito, ele é venenoso. Esse bicho aqui é o poliqueta de fogo. Essas cerdas deles aqui têm venenos que queimam, como se fosse essas lagartas que a gente toca e pode causar queimadura, né? Mas isso aqui é um anelídeo. E é o último filo que nós iremos ver de vermes. O que são vermes, né? Vermes na biologia, como eu já tinha falado aí para vocês, são aqueles animais que possuem um corpo alongado, fino, né? E que não possuem patas, não possuem membros. Então, os anelídeos são os últimos vermes que iremos ver aí nas nossas aulas de zoologia. Bom, como sempre, isso mesmo. Como sempre, vamos aproveitar aí para revisar as nossas filogenias e entendendo cada vez mais a evolução dos animais. Então, tudo de novo. Aqui nós temos todos os animais com seu ancestral em comum aqui, que possuía características tais como ser pluricelular, possuir uma matriz extracelular de colágeno e possuir gametas flagelados. A partir desse ancestral comum, duas linhagens se divergiram aqui, né? A linhagem dos poríferos e a linhagem dos quinidários. Perdão, a linhagem dos poríferos e a linhagem de todos os animais aqui, inclusive dos quinidários, mas não só dos quinidários, né? Ó, de todo mundo aqui, ó. Aí aqui dentro, que é a linhagem dos seres com tecido verdadeiro, aí sim a gente teve a linhagem dos quinidários e a linhagem de todos os animais bilaterais. Dentro da linhagem de todos os animais bilaterais, nós tivemos aqueles que são os protostômios, ou seja, que o blastóporo deu origem à boca, e dos deuterostômios, ou seja, que o blastóporo deu origem ao ânus, certo? E aí, aqui dentro dos protostômios, nós já vimos que tem um grupo aqui formado pelos equidizozoa, que são os animais que fazem equidise. Nós temos um filo desses equidizozoa, que são os nematelmintos, na aula passada. E aqui desse lado, nós temos um outro grupo composto por plateumintos, anelídeos e moluscos. Os plateumintos nós também já vimos. E agora nós vamos ver esse grupo formado tanto pelos anelídeos quanto pelos moluscos, que é o grupo Lophotrochozoa. Meio feio esse nome, né? Mas não se assustem. Tudo isso é porque tanto os anelídeos quanto os moluscos, em suas fases larvais, eles vão possuir o mesmo tipo de larva. Então essa é a novidade evolutiva que une esses dois grupos, que separa esse grupo de plateumintos, que eles possuem o mesmo tipo de larva. Que larva que é essa? É a larva trocófora, que é essa larva cheia de cíliozinhos aqui, ó, tá vendo? Vários cíliozinhos que fazem ela ficar nadando por aí, olha. Aqui o desenho de uma larva trocófora também. Isso aqui é a larva trocófora de uma espécie de gastrópode, de um caracol, de um caramujo aí, ok? Agora, atenção às filogenias antigas. Nas filogenias antigas, a gente não vai encontrar os anelídeos como grupo irmão de molusco, porque eles não consideram essa questão da larva trocófora. O que a gente vai encontrar aqui? Estou aproveitando para revisar tudo que a gente sabe de novo. Um ancestral de todos os animais, que é pluricelular, dando origem a duas linhagens, uma linhagem dos poríferos e a linhagem dos animais com tecidos verdadeiros, que vai dar origem a duas novas linhagens, a linhagem dos quinidários e a linhagem dos seres que são triblásticos, né, que também são bilaterais. Aí aqui dentro nós vamos ter a linhagem dos plateumintos cilomados com a linhagem de todos aqueles animais que possuem sistema digestório completo, né? Aí aqui dentro nós vamos ter a linhagem dos pseudocilomados, dos nematelmintos e a da galera com ciloma verdadeiro. Dentro da galera com ciloma verdadeiro, um grupo vai ser o grupo dos deuterostômios e o outro grupo vai ter aqui, ó, moluscos como grupo irmão
de anelídeos e artrópodes. E anelídeos e artrópodes são colocados como mais aparentados entre si, porque eles compartilhariam aí um ancestral em comum, cuja novidade evolutiva foi a segmentação, né? Ou seja, a divisão do corpo em regiões que são anatomicamente separadas uma da outra aí, e que podem acabar se repetindo, né? Tendo segmentos aí. Então, essa seria a segmentação, seria a característica que uniria anelídeos a artrópodes nessa teoria evolutiva que está mais antiga, ok? Então, agora vamos falar aí dos anelídeos, né? Gente, os anelídeos, eles são... o nome aí vem do latim anellus, que significa pequeno anel, mais ida, que é um sufixo que indica plural, ou seja, são vários anéisinhos que compõem esses animais. Então, são seres que têm segmentação, que são anelados, os anelídeos, né? Eles têm simetria bilateral, são tribásticos e são celomados, e protostômios, que são todas as características que nós já encontramos no ancestral de todos os protostômios, que se mantiveram aí na linhagem dos anelídeos. E aqui uma grande novidade, que eu esqueci de deixar verdinho aqui para vocês, mas uma grande novidade evolutiva desses animais é que eles são segmentados. E esses segmentos é o que a gente chama de metameria, porque os segmentos eles são um igualzinho ao outro, como eu já vou mostrar para vocês, tá? Eles podem ser tanto de vida livre quanto parasitas, e aquáticos e terrestres. Então aqui eu tenho alguns exemplos, é um filo que tem bastante diversidade de espécies, tá? Aqui a gente tem um poliqueta, isso aqui não são patinhas não, tá, gente? São expansões carnosas laterais do corpo, cheias de cerdas, mas não são patas articuladas não, tá? Aqui a gente tem um poliqueta também que é séstil, ele vive... na verdade, ele é sedentário, né? Porque ele se locomove dentro de um tubo de areia que ele forma aqui na rocha. E aqui a gente tem vários cíliozinhos dele aqui que vão ajudar a capturar alimento. Ele tem um hábito filtrador. Aqui a gente também tem um poliqueta desse mesmo perfil, só que ele tá fora do tubo, então a gente consegue ver o corpo dele. E aqui seriam os cíliozinhos que ficam para fora. A sanguessuga e a minhoca são aí representantes bonitinhos desse filo, né? Então, relembrando aqui a questão do celoma, que a gente viu na aula passada, né? Os patelmintos, eles são acelomados, então eles não têm uma cavidade preenchida por líquido dentro do corpo deles, o que faz sentido considerando que eles são achatados. Os nematelmintos, eles possuem uma cavidade preenchida por líquido dentro do corpo deles, mas que essa cavidade aqui, ela está em contato tanto com a mesoderme quanto com a endoderme durante a fase embrionária, né? Na fase adulta, essa mesoderme vai dar origem a vários órgãos do sistema reprodutor e músculo, e na fase adulta, a endoderme dá origem a gastroderme, enfim, outros tecidos aí que tem a ver com o revestimento do sistema digestório, né? E aí, o anelídeo, se a gente cortar ele transversalmente e olhar, a gente vai ver que a cavidade que a gente encontra nele, ela é totalmente revestida por tecidos de origem da mesoderme, né? E lembrando que essa cavidade preenchida por líquido, esse celoma, vai ter várias funções aí, como de esqueleto hidrostático, dando forma e sustentação para o corpo desses animais, como também de abrigar os órgãos que estão imersos lá dentro, né? De amortecer impactos de choques mecânicos e ajudar na circulação de algumas substâncias que possam estar nesse líquido do celoma, tá? Agora vamos falar da anatomia desses animais. Começando aqui, olha, pelos poliquetas. Lembra que eu falei para vocês aqui nesse slide que isso aqui não eram patinhas, eram expansões carnosas? Pois então, dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Ó, são expansões carnosas que ficam para fora. Aqui, ó, o corpinho vê no ventre do bicho, né? A barriga para cima. O bicho tá de barriga para cima. Repara que tem uns cotoquinhos. Eu falo que é uns cotoquinhos isso aqui, né? Uns nacos de carne aqui, ó, que se expandem lateralmente ao corpo. E na pontinha de cada naco de carne a gente tem várias cerdas. Esses nacos, esses cotocos, são o que nós chamamos de parapódios, tá? E aí essas cerdas, juntamente com os parapódios, vão ter a função aí de levar a natação, a locomoção desses animais que possuem parapódio, tá? Alguns parapódios, eles podem ser modificados
e super se ramificar aqui, ó, formando brânquias. O que são brânquias? São estruturas adaptadas a realizar a troca gasosa entre o ambiente aquático e o sangue do bicho. Então, isso aqui, ó, é altamente vascularizado, tudo ramificado para ter uma superfície de contato bem grande com a água e permitir a troca gasosa. Então, alguns poliquetas, que são os anelídeos que possuem parapódio, eles vão ter seus parapódios modificados em brânquias aí, tá? Reparem também que esse bicho ele é tudo segmentado, né? Ele tem vários segmentos aí, que é o que a gente chama de metameria, que se repetem ao longo do corpo do bicho. Além disso, esses animais, eles possuem cerdas. Olha, tá vendo aqui uma cerda? Aqui a gente tem outra cerda. É que a minhoca tem poucas cerdas, né? Aqui a gente consegue ver várias cerdas de uma vez. A minhoca tem pouquinho, ó. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Acho que tem uma aqui, não sei, né? Cerdas de quitina que permitem com que a minhoca tenha algum atrito aqui com a terra e aí ela não fique deslizando no tubo que ela tá cavando, tá? Então, essas são algumas características que nós encontramos nos corpos dos anelídeos. Eu vou voltar depois nesse ponto, porque não é todo anelídeo que vai ter parapódio, não é todo anelídeo que vai ser desse jeito como vocês estão vendo aqui, tá? Então, olhem aqui no caso da metameria deles. Reparem que tem uma divisão física aqui entre os segmentos, né? Então, existe um músculo septo aqui que forma divisões entre compartimentos do corpo desse bicho. Em cada compartimento, nós encontramos um nefrídeo, que é uma estrutura capaz de filtrar o sangue e, através de poros na pele, eliminar as excretas nitrogenadas desse sangue para fora. Então aqui a gente está falando pela primeira vez de um sistema excretor que de fato filtra o sangue e retém o que é bom e elimina o que é ruim. Então um sistema excretor aqui já bem desenvolvido, composto por nefrídeos, que são como se fossem pequenos rins aqui, né, nesses animais. Cada segmento vai ter nefrídeo e cada segmento também vai ter gânglios nervosos e uma série de musculaturas, né? Então, eles vão ter um par de nefrídeos por segmento, né? E também vai ter os gânglios, um parzinho de gânglio por cada segmento aqui. Então, os órgãos se repetem dentro desses segmentos, tá? Vejam que tem boca e ânus, então são animais com sistema digestório completo. Esses animais vão ter uma moela que vai triturar o alimento que entra através da boca e vão ter um seco intestinal aqui que vai aumentar a superfície de contato desse intestino e digerir a comida que está vindo para cá, ok? E reparem que a gente vai ter agora vasos sanguíneos em torno do intestino que vão ajudar a absorver os nutrientes desse intestino. 3 coraçõezinhos aqui, às vezes você pode ter mais coração. 1, 2, 3, 4, talvez, né? Corações aqui. O número de corações pode variar. E aí, olha, reparem que a gente tem músculos abaixo da pele. E a gente tem aqui, ó, uma camada de tecidos que envolve o trato digestório. Então, na verdade, esses animais aqui, eles possuem um celoma verdadeiro, ó, com cerdas sendo secretadas, porque são anelídeos e por aí vai. Aqui, ó, a imagenzinha do microscópio mostrando pra gente um celoma aqui das minhocas, ok? E agora, gente, sobre essa questão dos vasos sanguíneos, a gente vai falar sobre sistema circulatório aberto ou fechado. No caso dos nossos anelídeos, o sistema circulatório ele é fechado. O que isso significa, gente? Significa que o sangue é bombeado pelos coraçõezinhos, saindo aí por artérias que vão se ramificando, né? Então, as artérias se ramificam formando arteríolas, que se ramificam formando capilares, e esses capilares vão se unindo formando vênulas, que vão se unindo formando veias, se unindo formando veias ainda maiores e retornando esse sangue para o coração. Reparem que o sangue ele sempre ficou dentro dos vasos sanguíneos, né? O que foi acontecendo é que esses vasos foram se ramificando, aumentando a superfície de contato com o corpo, até vasos muito microscópicos, que são os capilares, e dessa forma o oxigênio e os nutrientes foram levados a cada uma das células desse corpo dessa pessoa, através dessa pessoa não, né? Nesse caso dessa minhoca, através dos capilares. O sangue nunca saiu dos vasos sanguíneos.
sanguíneos. Então, isso aqui é o que nós chamamos de sistema circulatório fechado. Já no caso dos artrópodes, não é isso que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar um sistema circulatório aberto. O que é um sistema circulatório aberto? É quando, o sangue ele é enviado, que na verdade aqui não é sangue, a gente chama de hemolinfa, porque se comporta tanto quanto sangue quanto como linfa, porque o sangue não vai ficar sempre dentro dos vasos sanguíneos, ele vai acabar desembocando aqui numa cavidade e vai se misturar com os líquidos que ficam entre as células, entre os tecidos desse bicho aqui, né? Então fica com características de linfa e de sangue. Então, a hemolinfa ela é liberada de uma cavidade dentro desse bicho que vai banhar os tecidos desse bicho, realizando as trocas por difusão lá dentro. E aí, parte desse líquido aqui é recaptado para o coração, que vai continuar fazendo um bombeamento aí. Então, aqui o sangue, que no caso é a hemolinfa, ele sai dos vasos sanguíneos, né? Então, é um sistema circulatório aberto, que é o que a gente encontra nos artrópodes. Nos anelídeos, o sistema ele é fechado, porque o sangue sempre está dentro dos vasos sanguíneos. O sangue sempre está dentro dos vasos sanguíneos, com vários corações laterais aí para ajudar a circular esse sangue no corpo desse bicho, ok? Agora vamos falar das classes de anelídeos que nós encontramos. Nós temos 3 classes que são bastante fáceis de lembrar quem que é quem, através dos nomes, entendendo os nomes. A gente tem os poliquetas, os oligoquetas e os irudinhos. Gente, poliqueta, queta é cerda, poli, muitas. Então eles têm muitas cerdas. E eles possuem parapódios, né? Que são os cotoquinhos lá, que não são articulados, não são patas articuladas, eles não se dobram, eles são só nacos de carne que se expandem lateralmente do corpo, que conseguem fazer movimentos para frente e para trás ali para o bicho nadar. Mas ele não se dobra assim como o nosso braço se dobra ao meio, ele não é um apêndice articulado, é um cotoquinho mesmo, tá? Então, quem tem parapódios, muitas cerdas e não possui o clitelo, já vou explicar para vocês o que é o clitelo, é poliqueta. Oligoqueta e irudinhos possuem clitelo. Clitelo é essa parte diferente aqui da minhoca, que na verdade é uma parte do sistema reprodutor dos anelídeos, das minhocas aqui, que a gente não encontra nos poliquetas, tá? Os oligoquetas, oligo, gente, é pouco, tipo oligarquia, poucas pessoas no poder, né? Então, um oligoqueta é quando o bicho tem poucas cerdas. Lembra lá naquele slide? Vou até voltar. Aqui, ó, nesse slide, aqui o clitelão, né? Ó, nesse slide aqui, é difícil de ver as cerdas na minhoca, né? Por quê? Porque ela tem poucas cerdas. Então, ela é uma oligoqueta, né? Então, os oligoquetas possuem poucas cerdas e possuem clitelo. E os irudinhos, que seriam as sanguessugas, eles são ectoparasitas com 2 ventosas, uma na frente do corpo e outra atrás do corpo, tá? Que não possuem cerdas, eles são pelados, nus de cerda, né? E eles possuem clitelo também, mas esse clitelo tem umas particularidades que já vou explicar para vocês. Tanto que aqui a gente não está conseguindo ver esse clitelo, mas é normal e isso já eu vou explicar. Então, dá uma olhada, vou explicar agora, na verdade, né? Dá uma olhada aqui nessa tabelinha que vai mostrar as diferenças entre os oligoquetas, os irudinhos e os poliquetas. Gente, a cabeça nos oligoquetas, ela não é muito distinta do resto do corpo, né? É meio difícil você saber qual que é a frente, qual que é atrás da minhoca. É uma cabeça pouco diferenciada. Nos irudinhos também. Já nos poliquetas é bem evidente onde é a cabeça. Porque os poliquetas, ou eles vão ser errantes, livre-natantes, né? E aí, grandes predadores dubentos, né? Com um aparelho bucal super bem desenvolvido ali, com olhinhos bem desenvolvidos para capturar suas presas, então eles têm uma cabeça bem desenvolvida. Ou eles vão ser aqueles poliquetas sésseis, né? Assim, ó, errantes. Então, olha aqui, ó, claramente a cabeça com zoinho, mandíbula e tudo mais. Ou eles vão ser fixos no substrato, mas a cabeça tá bem clara aqui porque ela fica para fora do seu tubo de areia ali, capturando os alimentos que passam por ela, tá? Que ficam grudados aqui nesses tentáculos. Então, os poliquetas têm uma cabeça bem desenvolvida, enquanto os outros dois não. As cerdas, elas aparecem em pouca quantidade nos oligoquetas, nenhuma quantidade nos irudinhos e muitas nos poliquetas, né? Que é o que dá nome a esses 2 grupos aqui.
Os parapódios só aparecem nos poliquetas. Iridíneos e oligoquetas não têm parapódio. A respiração ela é cutânea, através da pele, que é altamente vascularizada no caso dos oligoquetas. Cutânea nos iridíneos também, que vão ter uma pele altamente vascularizada, especializada em realizar trocas gasosas. E nos poliquetas ela é branquial, porque afinal, gente, os poliquetas eles são aquáticos, como já vou falar disso. Aí aqui, ó. No caso dos oligoquetas e dos iridíneos, eles não têm larva, tá? Eles têm desenvolvimento direto. Eles perdem a fase larval. Enquanto que os poliquetas, eles têm larva do tipo trocófora, por isso que eles são um grupo irmão dos moluscos que também tem larva trocófora. O clitelo, ele é permanente e aparente nos oligoquetas. Ele se forma somente durante a reprodução, no caso dos iridíneos, e os poliquetas não tem clitelo. As ventosas, elas não aparecem nos oligoquetas, aparecem nos iridíneos e não aparecem nas poliquetas. As gônadas, né? Os oligoquetas, eles possuem indivíduos que vão monóicos, são hermafroditas, então eles vão ter ambas as gônadas, tanto a feminina quanto a masculina. Os iridíneos também, e os poliquetas não. Os poliquetas são dioicos, então tem macho, tem fêmea, tem indivíduo que só vai ter o aparelho reprodutor feminino, tem indivíduo que só vai ter o aparelho reprodutor masculino. E o hábitat? Os oligoquetas normalmente vão ter o hábito terrestre. Os iridíneos, água doce principalmente, enquanto que os poliquetas serão de ambiente marinho, por isso que eles têm que ter branco, né? Aqui, água doce principalmente, esse também pode ser meio terrestre e úmido, ok? Então agora, gente, eu vou explicar para vocês a reprodução sexuada dos oligoquetas, que é a mais importante de todas, que é a que cai no vestibular, que é o exemplo clássico de reprodução sexuada. Como vocês podem perceber, a reprodução sexuada vai ser diferente nesses três grupos, porque um tem desenvolvimento indireto, porque tem larva, os outros têm desenvolvimento direto, porque não tem larva, um é dioico, então tem macho e fêmea, os outros são monóicos, um tem clitelo sempre, o outro tem o clitelo só durante a reprodução. Então, reparem que por eles terem diferentes desenvolvimentos e sistemas reprodutores, vai ser diferente a reprodução de cada um desses grupos. Mas o que é relevante para vocês conhecerem agora é a reprodução das minhocas, ok? Então, as minhocas, elas são hermafroditas, elas fazem que nós chamamos de fecundação cruzada externa. Por que cruzada? Porque um vai estar dando gameta para o outro, os dois vão estar se fecundando e os dois vão estar ficando grávidos aí. Então, é uma fecundação cruzada. E externa, porque ela acontece fora do corpo, como já vou explicar para vocês. E o desenvolvimento, ele é direto, ou seja, não tem formação de larvinha, não. Então, dá uma olhada, ó. Aqui a gente tem uma minhoca e aqui a gente tem outra. Aqui tá a cabeça dessa, aqui tá a cabeça dessa. Elas ficam uma de ponta cabeça para outra aqui. E aí, elas vão encaixar os seus buracos. Então, dá uma olhada, ó. Aqui a gente tem a espermateca, que... Será que eu consigo dar um zoom nessa imagem? Consigo dar um zoom para a gente enxergar melhor. Dá uma olhadinha aqui, então. Aqui a gente tem o buraco que recebeu a espermateca dessa minhoca aqui, que tá vendo, ó? Essa minhoca, ela produz espermatozoides verdezinhos. E aí ela ela joga esses espermatozoides verdezinhos aqui, ó, direto no buraquinho da outra minhoca aqui, tá vendo? E aí essa outra minhoca vai ficar guardando os gametas dessa minhoca que ela pegou, os gametas verdinhos dessa minhoca aqui. Já essa minhoca de baixo, ela produz aqui, ó, nos seus testículos, os espermatozoides azuisinhos, que ela vai conduzir aqui através do seu poro genital masculino e vai desembocar no poro da outra minhoca aqui, que vai guardar os seus espermatozoides aqui por um tempinho, né? Então, perceberam que as duas deram espermatozoide uma para outra, encaixando os buraquinhos uma na outra, e elas vão ficar guardando o espermatozoide da outra que elas acabaram de pegar. Esse foi o primeiro passo. Então, elas foram lá, se emparelharam uma de ponta cabeça para outra, trocaram os espermatozoides, uma guardou a espermateca da outra e depois elas foram seguir sua vida. Acabou a reprodução. Como que eu faço para sair
disso daqui? Ah, não sei, mas eu vou voltar para cá. Agora vamos ver essa imagem aqui. Então, gente, ó, foi lá, elas se emparelharam. Aqui, ó, o buraco da saída dos espermatozoides ficou emparelhado com o buraco do receptáculo seminal, uma da outra, e elas trocaram gametas. Uma vez que elas trocaram gametas e estão armazenando lá no receptáculo, que é essa porção aqui, né? No receptáculo, o gameta da outra que ela acabou de pegar, o que acontece? Vão viver a vida delas e o clitelo passa a secretar um casulo de muco, tá vendo? Um casulo de muco é secretado para fora aqui pelo clitelo. Esse casulo de muco, uma vez que ele estiver pronto, ele vai começar a sair, ó, deslizar para frente no corpo da minhoca, aqui, passando pela cabeça da minhoca. E aí, quando ele vai deslizando, ele passa pela saída dos óvulos. Então, os óvulos dessa minhoca aqui vão ser liberados dentro desse casulo com muco. Primeiro ele pega os óvulos e aí depois ele vai passar exatamente aonde estavam guardados os espermatozoides da outra minhoca. E aí esses espermatozoides são liberados lá nesse muco. E aí reparem que o espermatozoide vai entrar em contato com o óvulo fora do corpo da minhoca, dentro do casulo. É dentro do casulo, não é fora do corpo da minhoca. Por isso a fecundação é externa. E aí liberou aqui os espermatozoides da outra minhoca, o casulo termina de ser secretado para fora do corpo da minhoca, sai pela cabeça. E aí esse casulo vai ficar com os ovos lá, protegendo esses ovos até que esses ovos eclodam, liberando novas minhoquinhas. Então é muito louco isso aqui, ó. As minhocas se emparelharam, uma deu gameta para outra, uma guardou o gameta da outra, aí elas secretaram um casulo, esse casulo pegou os óvulos dela mesma e juntou com os espermatozoides da outra que estavam guardados, rolando a fecundação, e depois ficou segurando lá os ovinhos que foram liberados no ambiente até que eles eclodam, liberando novas minhoquinhas e fechando o ciclo reprodutivo dessas espécies. Agora eu preciso descobrir como que eu saio disso aqui. Ops. Ai, meu Deus. Então, gente, para a gente finalizar a aula aqui, vamos falar das funções vitais desses animais. Então, a alimentação ela é por predação ou parasitismo. Parasitismo, no caso das sanguessugas, que elas ficam sugando, né, o sangue dos seus parasitas que entram no lago onde tem sanguessuga. E por ela ficar do lado externo do corpo da pessoa, ela é um ectoparasita, como a gente viu lá na aula de relações ecológicas, né? A digestão ela ocorre de uma forma completa, o sistema digestório é completo por possuir boquianos. A digestão ela é extracelular e intracorpórea. A circulação é através de um sistema circulatório fechado, com sangue e coração bonitinho. A respiração ela é cutânea, no caso dos oligoquetas e dos hirudíneos, e branquial no caso dos poliquetas. A excreção ocorre através dos nefrídeos, que são pequenos rins que filtram esse sangue e eliminam as excretas por poros na superfície desse animal. A reprodução ela é sexuada com fecundação externa, dioicos ou hermafroditas. O desenvolvimento ele é direto ou indireto e ela pode acontecer assexuadamente por esquizogonia dos poliquetos. O que é esquizogonia? É quando o poliqueto ele acaba se dividindo em vários pedacinhos e esses vários pedacinhos vão dar origem aí a poliquetas, a novos poliquetas clones, mas não são todas as espécies que fazem isso. Isso é uma coisa meio rara, mas que é legal eu falar para vocês que sim, pode acontecer algum tipo de reprodução assexuada com os anelídeos. A sustentação do corpo deles é através do esqueleto hidrostático formado pelo celoma e a locomoção ocorre com a contração da musculatura longitudinal e circular, mais deformações do esqueleto hidrostático desses animais. Vou mostrar para vocês alguns vídeos que mostram isso. Então, olha isso aqui, ó. Aqui a gente tem a minhoca. Opa, deixa eu tirar o som. Aqui a gente tem a minhoca. Então, ó, olha só. A minhoca, primeiro, ela estica os músculos longitudinais da cabeça, ó. Ela estica a cabeça e contrai os circulares, empurrando o líquido para trás. E aí ela contrai os anéis de trás, puxando o corpo para frente e
distendendo os músculos circulares, ficando gordinha. E dessa forma ela vai se puxando para frente, né? Ó. Então, ó, aqui ela tá contraindo o músculo circular para ficar virando, né? E aí, para ir para frente e para trás, ela vai estendendo e contraindo os longitudinais. E aí, dessa forma, o esqueleto hidrostático é deformado, né? Porque ela fica com uma parte mais gordinha do que a outra. Deixa eu botar aqui para começo. Aí, ó. Tem mais líquido aqui do que aqui, né? Porque aqui eu contraí, o líquido foi para trás. Então, através de distensões aqui do corpo dela, como se eu pegasse uma bexiga e apertasse a bexiga, né? E aí ela vai puxando o corpo dela para frente e vai se locomovendo. As cerdas são importantes para que ela não escorregue de volta para trás, né? E aqui a gente tem uma sanguessuga. Opa! E é legal que a sanguessuga, ela usa suas ventosas não só para aderir ao parasita, ao hospedeiro, mas também para se locomover. Dá uma olhada, ó. Então aqui ela tá mexendo seus músculos circulares para nadar. E agora, ó, tá mexendo os longitudinais para ir, ó, estica, puxa o corpo para frente, estica, puxa o corpo para frente. E ó, ela gruda a ventosinha lá na frente para ajudar a puxar, já que ela não tem cerda, né? Ela gruda a ventosa lá na frente para ajudar a puxar o resto do corpo dela, né? Muito doido esse bichinho aí se mexendo. E ó, repara que ele é todo segmentadinho, que nem a minhoca, como todos os anelídeos. E olha aqui ela grudando as ventosas para se locomover. Né, ó, as duas ventosas grudadas, dessa forma ela consegue ir se locomovendo, afinal ela não tem as cerdas para impedir que ela deslize, né? É engraçadinho, né, gente? Eu acho. Apesar de sermos vermes, eles são engraçadinhos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar. Beijinhos e até a próxima!